Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo seja comigo e com cada um de vocês que está aqui hoje, que veio a esta casa para juntos louvarmos e adorarmos o nome do nosso Deus. Para você que nos assiste também pela internet, que esse culto possa falar profundamente ao seu coração. A nossa intenção, meus irmãos, é que nessa noite o Espírito Santo de Deus fale conosco, que nós, ao sairmos daqui, possamos sair tocados pela presença de Deus nas nossas vidas, tocados pelo Espírito Santo de Deus, para que possamos ser lá, no mundo, onde estamos, no trabalho, na escola, faculdade, família, em todos os lugares, sermos um representante do reino de Deus. O Salmo de número 133, assim nos diz a palavra de Deus: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Vamos pedir para que Deus se faça presente no nosso meio. Eu quero pedir para que a Neuza nos dirija a Deus em uma oração. Oremos. Para que possamos, ó Deus, estar unidos aqui, ó Deus, para te louvar e engrandecer o teu excelso nome. Ó Deus de amor, ser com cada coração que está aqui presente, ó Deus, que possa se desligar, Senhor, de tudo do mundo, Senhor, de tudo que atrapalha uma comunhão real contigo, Senhor. Para que possamos, ó Deus, dedicar estes momentos exclusivamente a Ti, ó Deus, para que, ó Senhor, o Senhor nos socorre e venha de encontro com cada necessidade que nós temos. Ser com o pastor, ó Deus, que está à frente do trabalho, que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração e que, ó Deus, tudo que ocorrer aqui seja para a tua honra e tua glória. Nós te pedimos também pelo grupo de louvor, ó Deus, abençoa, derrama chuva de bênção sobre esses jovens, ó Deus, que eles possam, Pai, dedicar e fazer fielmente a tua vontade. Deus querido, ser com a tua igreja. Abençoa, Senhor. Prepara-nos, ó Deus, para te louvar e te servir. Nós oramos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Com alegria, vamos louvar o nome do nosso Deus. Descanso
Amém. Você teve a oportunidade de já cumprimentar a pessoa que está ao seu lado? Dá um abraço bem gostoso nela, chama ela para louvar a Deus junto com você. Fala, vamos louvar, que essa noite seja uma noite de comunhão, que essa noite seja uma noite em que os nossos lábios sejam voltados para o louvor do nosso Deus. Um minuto. Ah, Senhor, Tu sabes que tenho sido zeloso. Tu sabes que tenho feito a Tua vontade. Mas os teus filhos deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Senhor, tem misericórdia do teu povo. Meus irmãos, o profeta e a igreja exerce esse poder profético nos dias em que vivemos, em que o profeta abre os seus lábios para nos chamar a atenção ao quanto nós temos nos desviado do caminho do Senhor. É certo que a igreja brasileira evangélica tem trilhado caminhos que não são aqueles que Deus gostaria que nós trilhássemos. É certo que a nossa igreja presbiteriana independente do Brasil, em Macaubal, também tem cometido muitos erros. Agora, a igreja em si é uma instituição, é um ente. Quando nós dizemos a igreja tem cometido falhas, nós estamos dizendo nós, membros desta igreja, cometemos falhas. E por muitas vezes fazemos aquilo que não é a vontade do Senhor.
Nós estamos numa série de mensagens de que Deus muda as pessoas. E eu quero chamar você a, desde já, nesse momento do nosso culto, para que você feche os seus olhos, curve a sua cabeça e tenha alguns instantes de oração silenciosa, numa conversa íntima sua com Deus, onde você poderá colocar todo o seu coração, abrir totalmente a sua vida e procurar ouvir do Senhor o que é que Ele espera de você, o que é que Ele espera da nossa igreja. Clame pelo perdão e certamente Deus ouvirá o seu clamor. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Por isso, silenciosamente, ore confessando os seus pecados, na certeza de que Deus, Ele mesmo, nos perdoará. Após alguns instantes de oração silenciosa, eu vou pedir para que a nossa irmã Marilda nos eleve a Deus em uma oração de confissão de pecados. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor Deus, por mais uma vez, ó Pai, poder estarmos aqui na Tua casa, Senhor. Ó Pai, que o Senhor venha abençoar a cada um de nós aqui, Senhor Deus, a cada família, ó Pai, aqui representada, Pai Santo. Senhor Deus, nós te pedimos agora, ó Pai, perdão pelos nossos pecados, Senhor Deus. Tu sabes, Senhor Deus, o Senhor conhece o nosso coração, ó Pai. Ó Pai, nos dar discernimento, Senhor Deus, para as coisas que não te agradam, Senhor Deus. Nos livra, Senhor, deste mundo tão mau, Senhor Deus. E nos afasta, ó Pai Celeste, do inimigo, Senhor. Não deixe que ele venha, ó Pai, a entrar em nossas vidas, Senhor Deus. Ó Pai, obrigada por tudo que tem feito por nós, Senhor Deus. Obrigada, Senhor Deus, por cada família aqui representada, Senhor. Perdoa, Pai, os nossos pecados, Senhor, e aumente a nossa fé em Ti. Abra, Senhor Deus, os nossos corações, ó Pai, esclarece as nossas mentes, ó Pai, e que possamos ouvir, ó Pai, e entender a Tua palavra, Senhor. Fique conosco, ó Pai, e perdoe os nossos pecados em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Pecado confessado é um pecado perdoado. Essa é a certeza que nós temos a partir da palavra de Deus. E limpos dos nossos pecados, nós podemos continuar louvando, adorando, glorificando o nome do nosso Deus. Louvemos o nome do Senhor. Vamos ficar em pé? Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor, exaltar.
Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor. Vocês podem se assentar? Eu quero que mesmo assentado você abra comigo a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Vamos ouvir o que Deus tem para nos falar através da vida de Elias. Deus muda as pessoas e Deus quer mudar a sua vida. As crianças, cadê as crianças? Temos crianças hoje? Crianças, venham aqui à frente. Hoje é a Ana e o Marquinho que estará com eles. Samuel, vem cá. Vem cá aqui, ó. Fica aqui pertinho de mim. Aê, rapaz. Vem cá, Radassa. Ana Lívia, vem cá. Tudo bem? Hã? Microfone? Cantar? Ah, hoje não dá. Combina com a sua tia e você canta semana que vem, tá bom? Meus irmãos, vamos orar com as nossas crianças? Nós estamos chegando no momento da mensagem também, para que o mesmo Espírito Santo de Deus fale conosco aqui, nessa noite, também fale com as nossas crianças, através dos nossos irmãos que estarão com ela, tá bom? Fica em pé mais uma vez, desculpa. Erga suas mãos, dirija as suas mãos em relação às nossas crianças, vamos abençoá-las em nome de Jesus. E agora, Senhor, que a Tua palavra será aberta, que o Senhor fale aos nossos corações aqui, assim como também o Senhor use os Teus filhos, para que transmitam a Tua palavra ao coraçãozinho de cada uma dessas crianças, ó Deus. Coloca, Senhor, no nosso coração e no coração de cada criança o desejo de Te servir. Esta é a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe vocês, viu? Meus irmãos, eu quero que nessa semana, especialmente você esteja orando pelo Samuel, tá bom? Ele precisa das nossas orações, os pais estão apreensivos, existem alguns exames médicos que ele precisa fazer, para que desde já Deus estenda a sua mão sobre a vida dessa criança, não é? Que a gente aprendeu a amar, para que Deus continue cuidando do Samuel, tá bom? Ore pela vida do Samuel. Vocês já abriram comigo em 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo de número 8. 1 Reis 19, 8 até o 18. Todos acharam? Muito bem. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali, Elias entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Senhor, tenho sido zeloso, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo-o Elias, envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu:
Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, e todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Palavra do Senhor. Nós vimos na semana passada, ouvindo a história de Jacó, que Deus muda as pessoas. Deus, pela sua força, pelo seu poder, é capaz de mover até mesmo o íntimo das pessoas de tal forma que a sua personalidade seja transformada. Deus muda e transforma as pessoas, até mesmo a forma como elas estão acostumadas a responder às situações da vida. Deus mudou Jacó, Deus transformou a vida de Jacó, Deus o tornou Israel. Deus muda as pessoas, e hoje nós estamos vendo a história de um homem que, quando olhamos para ele, parece, aos nossos olhos, o maior de todos os heróis bíblicos. Confesso a vocês que na minha adolescência e juventude, Elias era uma espécie de alguém a quem eu admirava. Não direi um ídolo, mas alguém a quem eu tinha profunda admiração. Porque eu olhava para aquele homem e via a forma impetuosa com que ele enfrentava os desafios da vida, via a forma dura com que ele lidava com as situações que o povo estava vivendo longe de Deus. Me chamava a atenção a postura de Elias, servo de Deus, que era capaz de fazer grandes milagres. Um homem que orava para não chover e não chovia. Um homem que orava para chover e chovia. Um homem que orava, o sol parava. Um homem que orava, botija, não faltava farinha e nem óleo. Um homem que, pelo poder da sua oração, ressuscitou uma criança. Um homem que, pelo poder da sua oração, fez cair fogo do céu. Um homem que, pelo poder da sua oração, foi capaz de suplantar ali, duelando com 450 profetas de Baal, fazer com que fogo caísse do céu e fazer com que todos aqueles adoradores de outros deuses fossem mortos. Meu Deus, que homem era esse? Que homem é esse para quem nós olhamos e é capaz de fazer tais coisas? É um super-herói, é um super-homem, é alguém com quem eu não consigo e não posso me comparar. E assim, muitas vezes, nós olhamos para muitos dos personagens bíblicos com este olhar de supervalorizarmos aquilo que eles fizeram. E devemos olhar para os feitos dos homens do passado. Contudo, meus irmãos, quando olhamos profundamente para a vida de Elias, vemos que ele era um homem assim como eu e você também é. Um homem também em que o seu ânimo oscilava. Ora estava tudo bem, ora ele estava lá embaixo vivendo uma profunda depressão.
Muitos estudiosos da Bíblia chegam a dizer que aquela experiência que ele vive no deserto, quando chega até mesmo pedir a própria morte, era um momento de extrema depressão, um momento muito depressivo. É óbvio que não podemos dar isso como certo, porque não é feita uma análise. O termo de depressão nem existia naquela época. Nós olhamos pelo comportamento dele, que é similar ao comportamento de pessoas depressivas, e podemos então dizer que é possível que aquele homem que tinha poder na sua oração de fazer grandes milagres, viveu um momento de grande depressão. E como é difícil, meus irmãos, quando nós, que confiamos no nosso próprio poder, nos vemos fracos diante das lutas e das dificuldades da vida. Eu tenho certeza que assim como Elias, você também já viveu momentos muito bons na sua vida. Momentos em que você pôde confrontar as lutas e as dificuldades e, fortalecido no poder de Deus, vencer todos eles. Mas se você é humano como Elias, se você é humano como eu, você também já deve ter vivido muitos momentos na vida em que você se sentia fraco, em que você se sentia pequeno, em que você se sentia incapaz de resolver os problemas, de resolver as dificuldades, de encontrar uma luz no final do túnel para aquilo que estava te incomodando e te afligindo. Elias, quando confrontado de forma definitiva pela rainha, que o ameaçou de morte, ele foge. E tomado por esse extremo desespero, ele clama pela morte. Nós estamos no Setembro Amarelo. Muitos posts, muito material você tem recebido nas redes sociais, tratando a respeito do suicídio. O suicídio é um problema gravíssimo de saúde pública e que tem afetado todas as pessoas, independente da condição social, independente da condição financeira, independente da idade. Nos últimos 5 anos, aumentou em quase 20% o número de suicídio entre jovens de 14 a 25 anos. Nos últimos 5 anos, aumentou em 11% o número de suicídio entre pessoas com mais de 60 anos. E às vezes você pode virar para mim e dizer assim: pastor, o país passa por um momento difícil financeiramente que leva as pessoas, às vezes, por falta de expectativa, de esperança ou de desespero, tomar essa atitude extrema na vida. Mas aí nós nos perguntamos, por que em países ricos é elevado também o número de suicídio entre as pessoas? Graças a Deus, nós estamos diante de um personagem bíblico que, mesmo vivendo um momento de extrema depressão, mesmo vivendo um momento de extrema luta a ponto de pedir a própria morte, ele não chega a essa decisão terrível de atentar contra a própria vida. Ele apenas deita ali, em meio ao deserto, para esperar a própria morte.
Elias estava vivendo um momento de profunda tristeza e depressão, logo após ter experimentado grandes vitórias na sua vida. Isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer com você. O desespero, o desânimo, tomar conta da nossa vida, a ponto de nós nos entregarmos diante das dificuldades, a ponto de nós nos entregarmos diante das lutas e dos problemas. Temos os nossos olhos fechados, a ponto de não mais enxergar nem mesmo aquele Deus que pelas nossas mãos havia feito grandes coisas. Elias passou por isso. Eu quero dizer a vocês, com toda a convicção que tenho no meu coração, de que somente Deus pode mudar o ânimo, o estado de espírito das pessoas, para que nós, nos momentos depressivos da vida, possamos enfrentar as dificuldades com uma força que não podemos encontrar em nós mesmos, mas com uma força que podemos encontrar somente em Deus. É certo que a depressão é uma doença catalogada, reconhecida no meio médico. E assim como o diabetes, assim como a hipercardia e tantos outros problemas crônicos que precisam de acompanhamento constante, a depressão também, alguém diagnosticado com depressão também precisará de acompanhamento constante de médicos e psicólogos. Contudo, meus irmãos, nós temos estimulado, e vimos isso no primeiro semestre, quando estudamos o livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável, de que de que o ser humano, ele só encontra verdadeira estabilidade emocional para a sua vida quando se fundamenta no tripé ciência, emoção e Deus. Sem espiritualidade e sem relacionamento com Deus, nenhum ser humano pode ser completo. Se nós voltamos os nossos olhos exclusivamente para os aspectos científicos, algo fica faltando. Se nós voltamos os nossos olhos apenas para os aspectos psicológicos, emocionais da vida, algo também fica faltando. Porque o coração do ser humano precisa de um relacionamento íntimo com Deus. E é Deus quem pode trazer aos nossos corações este sentimento capaz de nos fazer lutar contra todas as dificuldades, contra todos os problemas, até mesmo quando nós nos sentimos pequenos para enfrentá-los. Se você está vivendo um momento de desânimo, volte-se para Deus. Se você está vivendo um momento de depressão, volte-se para Deus. E Deus atuará na sua vida de tal forma que você possa, juntamente com todas as outras questões que eu já disse, médicos e psicólogos, Deus poderá reverter a sorte da sua vida. Deus poderá livrá-lo deste momento de dor e de sofrimento. Deus precisava mudar Elias. E Deus precisava mudar a espiritualidade de Elias, porque não era uma espiritualidade sadia. Quando nós olhamos para a forma como ele se relacionava com Deus, podemos perceber isso.
Elias estava acostumado com o espetaculoso de Deus, com o miraculoso da parte de Deus, com o grandioso. Assim como muitos dos cristãos de hoje estão transformando igrejas em palcos, buscando o espetaculoso, buscando o grandioso, influenciados por um pensamento mundano, do mundo contemporâneo em que vivemos, estamos transformando as nossas igrejas em lugar onde se procura Deus de forma espetaculosa. E confesso a vocês a grande dificuldade que nós, pastores, temos hoje em dia para pastorear principalmente uma juventude fortemente influenciada pelos meios sociais, pelas redes sociais, pelas coisas que circulam pela internet. E que por muitas vezes, pela boa edição, pela forma como foi feito, por atender às expectativas estéticas da juventude, acabam falando mais do que pastores sérios que trabalham nas suas igrejas, fundamentados na palavra de Deus e que querem fazer da juventude verdadeiros discípulos. A impressão que eu tenho é que hoje as pessoas que vivem focadas nas redes sociais são pessoas que procuram por uma espiritualidade, a exemplo do que vivia Elias, em que o que vale é só o fogo caindo do céu, de que vale é só a ressurreição, do que o que vale é a grande produção, e se esquece que é na simplicidade, que é nas coisas pequenas da vida que Deus manifesta verdadeiramente, se manifesta verdadeiramente àqueles que querem segui-lo. Percebam que a primeira lição que Elias precisava aprender era: não é você quem fez essas coisas. O fogo caiu do céu, gente ressuscitou, parou de chover, choveu, porque o poder não está em você, o poder está em mim. Deus ali, no Horebe, na caverna, queria fazer com que Elias compreendesse verdadeiramente de onde vem o poder para enfrentarmos as lutas e as dificuldades da vida. De onde é que vem o poder para o qual nós devemos nos voltar? De onde vem a força que nós temos? A nossa força não vem de nós mesmos, meus irmãos. Ou como diz o salmista, uns podem confiar em carros, outros em cavalos. Eu confio no Senhor, porque a verdadeira força do crente é uma força fundamentada em Deus. A força nunca está em nós. Mas nós recebemos da parte de Deus poder para sermos verdadeiras testemunhas, como está lá em Atos, no capítulo 1, versículos 8 e 9. Deus compartilha conosco do seu poder, mas com uma função específica: sermos testemunhas, sermos discípulos, pessoas voltadas para a propagação do Evangelho, e não pela valorização pura e simplesmente do poder. Elias aprendeu ali, na montanha, no Horebe, na porta da caverna, que já não era mais o espetaculoso, que já não era mais o grandioso, que já não era mais o miraculoso que ditaria a sua espiritualidade. Porque Deus não estava no vento, Deus não estava no terremoto, Deus não estava no fogo, Deus estava no sopro suave, no cicio. Ali estava Deus.
E Elias precisou aprender isso. De que ele seguia um Deus que preza pelo relacionamento com os seus filhos de maneira íntima. E assim como ele chamou a atenção de Elias naquela ocasião, ele também chama a minha atenção e a sua atenção. O que fazes aqui? Numa tradução livre, o que você está fazendo? Que espiritualidade é essa que está movendo a sua vida? Que espiritualidade é esta na qual você tem se fundamentado? Porque, meus irmãos, quando os nossos olhos estão voltados apenas para as coisas grandiosas da vida e de Deus, nós nos decepcionamos, até mesmo com Deus, quando as coisas grandes não se realizam nas nossas vidas. Mas o servo fiel é aquele que sabe relacionar-se com Deus, que confia a sua vida ao Senhor, estejam as coisas andando bem ou não, esteja tudo indo prosperamente ou não, confia em Deus. Assim como Jó confiou, assim como Jó consagrou a sua vida, assim como Jó enxergou que efetivamente o que vale na espiritualidade não é só aquelas coisas grandiosas, mas é o relacionamento íntimo com Deus. Jó, na sua oração final de consagração, antes de ter a sua vida transformada, ele diz: antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Meus irmãos, é esse nível de intimidade, é esse nível de espiritualidade para a qual Deus nos chama a vivermos. Uma espiritualidade baseada no relacionamento íntimo e simples com Deus. Eu me lembro uma vez conversando com uma pessoa, serva de Deus, digo isso com toda a convicção que tenho, pela proximidade de relacionamento, de ficar admirado quando esta pessoa disse assim a respeito das situações da vida: porque Deus não faz nada sem antes me revelar. Eu ouvi aquilo e pensei comigo: esse profeta precisará passar pela experiência do deserto que Elias passou, para compreender que nós não somos nada e que Deus é tudo, de que Deus não deve nada a nenhum de nós, mas nós é que devemos a Ele a consagração das nossas vidas. A experiência do deserto e da caverna no Horebe ensinou esse aspecto para Elias e mudou completamente a sua relação, o seu relacionamento com Deus. Elias era um homem que confiava nas suas próprias ações e no seu próprio poder. Aqui está o segundo ponto da grande mudança efetuada na espiritualidade de Elias. Porque as coisas aconteciam a partir dele. Ele era gente que faz, não é? Como uma expressão de marketing muito forte que teve há algum tempo atrás. Elias era gente que faz. Tinha atitude para fazer as coisas acontecerem. De repente, ele é transformado por Deus, e Deus mostra para ele: Elias, não é vento, não é terremoto,
não é fogo, é sopro suave. E agora você vai aprender outra coisa. As transformações que eu quero fazer no meio do meu povo já não mais acontecerão pela tua mão, mas acontecerá pela mão de outras pessoas. Por isso, volta lá, unge a Azael, unge a Jeú. Porque aquilo que eu quero fazer já não é mais você quem fará. Será outras pessoas. Eu fico imaginando Elias ao ouvir isso de Deus, perguntando a Deus e a si mesmo: Senhor, mas eu estou aqui, eu sou aquele mesmo que orou e caiu fogo do céu, o senhor lembra? Eu sou aquele mesmo que orei e parou de chover. Por que não eu? Por que vai ter que ser outro? A lição para Elias e para nós nos dias de hoje é que, meus irmãos, Deus usa preferencialmente a vida de outras pessoas para abençoar as nossas vidas. Elias precisava aprender isso, a confiar em quem estava ao seu lado. E é por isso que Deus diz a ele: vai lá, unge aqueles 2 reis, porque eles farão o que você não conseguirá fazer. E Elias, então, como um servo obediente de Deus, desce caminho de Damasco, se encontra com esses homens e faz aquilo que Deus havia mandado ele fazer. A transformação no meio do povo de Deus que precisava acontecer, aconteceria pela mão de outras pessoas. Elias precisava aprender essa lição de comunhão, de fraternidade. Elias precisava aprender esta lição de que é preciso confiar nas outras pessoas, de que é preciso apoiar outras pessoas. Ah, mas está fazendo tudo do jeito que eu não gosto. Está junto, apoiar. Quando os nossos olhos, meus irmãos, estão voltados apenas para aquilo que nós mesmos fazemos, nós não conseguimos enxergar que Deus também está fazendo coisas grandes através da vida de outras pessoas. Mas quando os nossos olhos se abrem, como se abriram os olhos de Elias ali na porta da caverna, quando os nossos olhos se abrem para que o segredo da verdadeira espiritualidade está no relacionamento íntimo com Deus e no relacionamento íntimo com os irmãos, aí nós começamos a entender o que é que Jesus Cristo tentou nos ensinar. Amar a Deus, amar ao próximo. Confiar de que o outro também está sendo usado por Deus. Confiar de que Deus também está falando com outra pessoa. Confiar de que Deus pode abençoar a minha vida a partir de outra pessoa. E vejam que esta confiança exigia muito de Elias. Primeiro, porque ele ia ter que confiar em pessoas que ele não conhecia. Segundo, porque ele ia ter que confiar em pessoas, por exemplo, como Azael, que nem era judeu. Mas ainda assim a lição foi dada. E ele se dobra diante do cicio de Deus, diante do sopro suave de Deus, para compreender
que às vezes é preciso nós ouvirmos o que outras pessoas estão dizendo, de que às vezes é preciso nós buscarmos a convivência, a comunhão, o convívio fraternal com outros irmãos, para que a bênção de Deus nos alcance. Repito a expressão dita há pouco, a forma preferencial como Deus escolhe para abençoar as nossas vidas é através de quem está do nosso lado. Aprenda a valorizar as pessoas que estão ao seu lado. Elias era o cara, ele era o figura. Deus o desconstruiu e estava reconstruindo. O ensinou que a verdadeira espiritualidade se dá de forma simples, de que é preciso estar ao lado de outras pessoas para também sermos abençoados por Deus, e mostrou para Elias algo que é muito difícil no mundo contemporâneo em que vivemos, em que o individualismo fala muito alto, e que mesmo nós que estamos numa comunidade de fé, não temos a preocupação em fazer discípulos. Aproximadamente 7 anos de história estão registrados nos capítulos 17, 18 e 19 de 1 Reis. E sempre que mostra Elias, mostra ele preocupado com as coisas de Deus, correndo para fazer as coisas de Deus, ouvindo o que Deus falava, fazendo o que Deus mandava fazer, mas sempre sozinho. Não estava ensinando ninguém, não estava passando os seus conhecimentos para ninguém, as suas experiências, não estava formando um sucessor, alguém que pudesse dar sequência no seu ministério. Parece que Elias, ao olhar para si mesmo, pensava que ia ficar para a eternidade. E não se preocupava em fazer um discípulo. Esta é a terceira lição que Elias aprende. Ali na porta da caverna, no Horebe. Deus diz para ele, desce, unge a Eliseu, porque ele vai dar sequência naquilo que você começou. Ele será o teu seguidor, ele será o teu discípulo, ele será a pessoa a quem você vai discipular, ele será a pessoa com quem você vai compartilhar da sua vida, para o dia que você não estiver mais aqui, o que você começou não pare. Era comum entre os profetas formar uma escola de seguidores, e estes seguidores davam sequência à linha de trabalho do seu mestre. É muito comum nós vermos isso entre os profetas judaicos. Mas Elias parece que fazia questão de estar sozinho. E Deus, então, ali o ensina a passar à frente aquilo que estava vivendo. Passar à frente suas experiências e seus conhecimentos. Formar um novo líder. Formar alguém que daria continuidade no que ele havia começado. Aqui está outra grande dificuldade, meus irmãos. Encontrar tempo na correria da vida para abençoar a vida de uma outra pessoa, nos tornarmos discipuladores, de tal forma que as pessoas com as quais nós escolhemos caminhar de maneira intencional possam enxergar em nós Jesus Cristo.
É comum nós vermos muitas igrejas, até mesmo nossas igrejas presbiterianas independentes, voltadas para um ativismo muito grande. Ou seja, parece que os irmãos destas igrejas só estão plenamente satisfeitos se estiverem fazendo. É uma atividade depois da outra. Daqui a pouco eu vou passar para vocês as nossas atividades do mês. Vocês compreenderão um pouco do que eu estou falando. E aí nós começamos então a envidar todos os nossos esforços para realizar atividades. Fazer acampamentos, fazer retiros, fazer encontros, reuniões de oração, culto nos lares, e assim a nossa agenda vai sendo preenchida de tal forma que as atividades vão tomando o nosso tempo, de tal forma que nós cheguemos ao cúmulo de não termos mais tempo para Deus. E o que é pior, não termos tempo para um relacionamento íntimo com um irmão a quem escolhemos intencionalmente para discipular. Uma vez li a experiência de um pastor norte-americano que contava a experiência de revitalização vivida na sua comunidade. Ele chegou naquela igreja, uma igreja de aproximadamente 150 pessoas, e 12 anos depois, aquela igreja tinha reuniões com 1.500 pessoas. E aquele pastor, então, sênior daquela igreja, ele se vira para um pastor auxiliar que estava junto com ele e diz, no meio daquele momento grandioso de celebração, ele se vira e diz: como nós somos bons. E aí aquele pastor auxiliar que estava com ele respondeu assim a ele: sim, nós somos tão bons que não estamos mais nem precisando de Deus. Aquilo foi um choque para o pastor. Porque é óbvio, o seu amigo pastor havia dito aquilo de maneira jocosa, para provocá-lo, para que o fizesse pensar como estava a sua igreja, como estava a sua vida com Deus. E aquele pastor, então, ele muda aquela igreja e faz com que aquela igreja, que estava voltada exclusivamente para atividades centradas no culto e centradas no templo, para que essa igreja fosse e se tornasse uma igreja de relacionamentos e uma igreja que crescia baseada no fazer discípulos. Isso parece tão distante de nós hoje, meus irmãos. Dizer assim, fazer discípulos. Ora, mas foi esta missão única que Jesus nos deu. A única. Ele não pediu acampamento. Ele não pediu retiro. Ele não pediu reunião de oração de homens, não pediu reunião de senhoras. Não pediu nada disso. O que ele pediu a nós que somos crentes é: façam discípulos. Façam discípulos. Se esforcem, vão. Não fiquem parados. O que vocês estão fazendo aqui? A pergunta de Deus a Elias. Nós estamos preocupados em fazer discípulos, meus irmãos? Ou as nossas preocupações estão voltadas para o mundinho eclesiástico que vivemos? Estamos preocupados com as pessoas que estão indo em direção à morte, em direção às trevas?
Nossos olhos estão abertos para nos preocuparmos até mesmo com os nossos irmãos que sentam ao nosso lado dominicalmente nos cultos, mas que estão longe de Deus. Ali na porta da montanha, da caverna, no Horebe, Deus ressignifica a espiritualidade e a vida de devoção de Elias, para que ele passasse a dedicar o tempo que lhe restava na preparação de Eliseu. Você já teve um Eliseu? Você já escolheu andar com alguém? Chamar alguém para perto de si? E falar assim, vamos conversando, vamos vivendo e conversando a respeito de Deus? Porque discipulado é algo que vai muito além de metodologias, estratégias e pedagogias. Discipulado é relacionamento, é convivência, é ensinar através do exemplo. Confesso a vocês que às vezes me sinto incomodado quando nos nossos momentos de petição e intercessão começam a chegar pedidos assim, ora pelo meu vizinho, ora pelo meu colega de trabalho, ora pelo... Será que nós temos sido verdadeiros discípulos de Jesus, dispostos a levar o Evangelho para outras pessoas e fazer e tornar estas pessoas distantes de Deus novos discípulos de Jesus? Até que ponto você está verdadeiramente comprometido em fazer discípulos? Porque isso é o que verdadeiramente importa. A semana passada fiquei aqui, depois do culto, até quase 10 horas da noite, conversando com a Isabela. E a grande preocupação que eu tenho de nós não formarmos mais músicos nas nossas igrejas. A Isabela está no último ano de faculdade, olha que grande vitória, né? Último ano do curso de odontologia. E é um semestre puxado, corrido. E ela tem viajado aos domingos para Fernandópolis. E nem todo domingo pode estar aqui conosco. A Isabela não está, não tem hino. Ninguém se desperta. A gente não passa às outras pessoas, às outras gerações, a importância histórica que existe em cantar um hino. A importância que cantar um hino tem para a espiritualidade dos nossos irmãos mais experientes. Não temos. Fico feliz de ver o Marquinho junto com a turma tocando, um adolescente, porque a verdade e a experiência me mostra isso, não é? De que daqui a alguns anos, Julinho, você, a Thaís, o Douglas, a Vande, estarão com outras preocupações na vida. É óbvio que o coração vai estar sempre voltado para o louvor e adoração. Mas daqui a um tempo vai ter que ter gente tocando isso aqui. Se nós não nos preocuparmos em fazer discípulos, em ensinar pessoas para que deem sequência no que nós fazemos, a igreja não vai para frente, meus irmãos.
A grande preocupação de um pastor deve ser esta: de fazer com que a sua igreja seja uma igreja voltada para o discipulado. Eu conversava isso essa semana com a Vande. Eu acho que nas células de juventude nós temos a grande oportunidade, agora, com algumas estratégias que serão adotadas, de efetivamente aproximarmos os nossos relacionamentos, fazer com que as células sirvam para a edificação espiritual das pessoas que participam dela e fazer discípulo. Jovens, esperem, algumas estratégias acontecerão, a Vande vai passar isso para vocês. Porque fazer discípulo é o que verdadeiramente importa. E eu falo isso para os jovens porque, me perdoa, irmãos, mas parece que os jovens já estão mais próximos dessa realidade. De doação, de convívio, de fraternidade, de entrega. De uma espiritualidade que não está só fundamentada nesse templo, mas uma espiritualidade que se fundamenta no relacionamento íntimo com Deus e com as pessoas que estão do nosso lado. Quando nós vivemos assim, nós não precisamos nem de templo. Nós não precisamos... Olha que culto delicioso ontem à noite, lá no fundo da casa da dona Raquel, embaixo daquela goiabeira. Uma delícia. Uma delícia. Por quê? Porque o que importa é termos a convicção de que Deus estava ali e de que os irmãos estavam ali com o intuito da convivência e da fraternidade. Como vimos no começo do culto, o salmista dizendo quão bom e quão suave é viverem unidos os irmãos. Fazer discípulos, meus irmãos, essa é a transformação na nossa espiritualidade que Deus espera. Por fim, se você tem passado por alguma luta ou dificuldade na sua vida, se o seu esforço no seu ministério parece que tem sido em vão, você se sente sozinho lutando contra todas as dificuldades, assim como Elias também se sentia, eu quero dizer algo a você. Você não está sozinho. Você não está sozinho nas suas lutas. Você não está sozinho no esforço em fazer com que as coisas no reino de Deus aconteçam. Porque se você tem a sensação de estar sozinho, se abra para a mudança que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer abrir os teus olhos e dizer para você, como disse para Elias, você não está sozinho. Abra os olhos, Elias. Volta lá. Você não viu, mas tem 7.000 lá, que eu guardei, e que não se dobraram diante de Baal e nem beijaram a estátua. Você não está sozinho. Procure a convivência dessas pessoas que também têm vivido vidas fiéis. Se fortaleça na comunhão, se fortaleça na unidade que há quando Cristo é o cabeça. E nós nos colocamos como membros do corpo, que é a igreja. Na vivência real da comunhão, da fraternidade, de se oferecer e de se entregar à vida do próximo. Porque se os nossos olhos estão voltados só para as coisas grandes, se eu perco mais tempo olhando rede social
do que conversando olho a olho com alguém da minha comunidade, da minha igreja, alguma coisa errada tem na minha espiritualidade. Já ouvi alguém me dizer: ah, pastor, tem sido melhor ficar em casa vendo as coisas e os cultos que passam na internet. Nossa, o senhor precisa ver, pastor, cada culto bom que tem. Música boa, pregadores excelentes. A gente vai na igreja e parece que ninguém está aí com ninguém. Ninguém se preocupa com ninguém. Cada um quer viver o seu próprio mundinho. Eu fico em casa, pastor, e assisto o culto pela internet. O que ele estava querendo dizer para mim é que é melhor ficar sozinho. Esse é um pensamento comum hoje entre muitos crentes, que são chamados de desigrejados. Pessoas que, por conta de decepções, deixam as igrejas. Decepção com pessoas. Mantêm a fé, sustentam a fé, mas não querem o convívio dos irmãos. Só que Paulo, quando fala a respeito da igreja, ele dá uma instrução que é maravilhosa. Ele diz que o corpo de Cristo é aquele em que um irmão dá suporte ao outro. Suportai-vos em Cristo, disse Jesus. E quando Paulo diz suportai-vos em Cristo, ele não está querendo dizer para a gente tolerar o irmão. Ele está querendo dizer, dá suporte para ele na hora que ele precisar. Na hora que ele estiver fraco, você vai lá, não é igual na batalha em que ficaram sustentando os braços de Moisés. Na hora que ele estiver fraco, fica ao lado dele, para que o irmão possa se sentir novamente fortalecido pelo teu amor, pela tua presença, pelo teu companheirismo. Suportar ao irmão. Porque se eu prefiro a convivência da internet, dos amigos de Facebook, aos irmãos da igreja, se eu prefiro os cultos que são transmitidos pela internet, à convivência com os irmãos, na hora que eu passar por dificuldade, eu não terei ninguém para me servir de suporte. O pastor bacana lá de São Paulo, que você segue, não virá aqui. Aquela banda, nota 10, que você acompanha e vê tudo, segue. Na hora que você estiver sozinho, não serão eles que virão te suportar. Por isso, valorize as pessoas que estão ao seu lado na comunidade de fé onde Deus te colocou. A igreja ela tem esta importância, meus irmãos, de nós nos fortalecermos uns nos outros, de nós servirmos de suporte uns aos outros, de tal forma que na hora que o irmão estiver fraco, eu possa sustentá-lo. Lembrem-se do texto de Eclesiastes capítulo 4. O cordão dobrado, ele é mais resistente. Quando a gente está junto de alguém, é mais difícil da gente se perder.
Elias precisava dessa lição ali na montanha, ali na porta da caverna. Por 2 vezes, ali no deserto, ele clama, pedindo a morte, e diz: eu estou sozinho, Deus. Ele estava fraco, num momento depressivo. Deus não foi contestá-lo. Olha a perspicácia de Deus, né? Que ele compartilha com muitos psicólogos. Na hora da fraqueza, ele não confrontou. O que ele fez? Alimentou, fortaleceu e falou: agora você vai 40 dias nessa direção aqui. E quando ele chega então no Monte Horebe, ali Deus trata a vida dele. Porque primeiro Deus fortaleceu, deu comida, deu alimento, para depois tratar as suas emoções. E quando ele estava fortalecido o suficiente para ouvir, Deus disse para ele: meu filho, abre os olhos. O que você está fazendo aqui? Você não está sozinho. Você pensa que era só você? Era só você o bambambam? Era só você que estava lá em Israel e que não se dobrava a Baal? Não. Desce lá, porque tem mais 7.000 com quem você pode conviver, pessoas fiéis a mim. A verdadeira espiritualidade é aquela que desemboca na vida dos irmãos. E para isso nós precisamos estar com os olhos abertos. Não acharmos que sozinhos conseguiremos mudar todas as coisas. Porque nem sempre o fogo vai cair do céu. Nem sempre ressurreições acontecerão de pessoas ao nosso lado pelo poder da nossa oração. Nem sempre o sol vai parar, nem sempre chuva vai cair. Vai chegar a hora que nós vamos estar no deserto. Vai chegar a hora que irmãos da nossa convivência experimentarão o deserto. E é nessa hora que nós precisamos mostrar que somos de Deus, capazes de abençoar a vida de outros irmãos e permitir que na hora da nossa dor e do nosso sofrimento, outros irmãos também possam nos abençoar, nos ajudar e nos suportar. Deus mudou a forma como Elias enxergava a vida e o seu relacionamento com Deus. Deus quer fazer isso também nas nossas vidas, meus irmãos. Um relacionamento simples com Deus. Um relacionamento pautado no sopro suave. Uma espiritualidade que aceita que Deus usa as pessoas que estão ao nosso lado para abençoar a nossa vida. Uma espiritualidade humilde que enxerga que Deus usa outras pessoas, de que Deus dá dons a outras pessoas, de que Deus quer te abençoar através da vida de outras pessoas. Deus quer que, através do seu relacionamento com Ele e da mudança que você vai experimentar, que você possa, ao se aproximar de outras pessoas, se preocupar em fazer novos discípulos. Porque é para isso que nós fomos chamados. Nós não fomos chamados para ser um círculo de amizades. Fomos chamados para ser igreja. Igreja que faz discípulo, que evangeliza, que batiza e que ensina. E por fim, a certeza e a convicção de que nós não estamos sozinhos. De que Deus tem abençoado a vida de outras pessoas com as quais nós podemos nos juntar para termos as nossas forças redobradas. Deus mudou Elias. A partir daquele momento, se vocês continuarem lendo a sua história a partir do capítulo de número 20, vocês perceberão que as grandes situações vividas por Elias
se deu através destes ensinamentos da caverna. A minha oração por mim e por cada um de vocês é para que a experiência de Elias, a sua mudança, a mudança na sua espiritualidade, também possa ser o anseio de cada um de nós que aqui está, para que verdadeiramente sejamos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Que Deus nos abençoe e que Deus permita que essa transformação, essa mudança na vida de Elias também possa acontecer com cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, vamos à sessão de avisos? Um mês bastante repleto de atividades aí, né? Próximo dia 22, sábado, nós temos a nossa Feira do Doce aqui na igreja. Portanto, você que vai fazer a doação, é importante que você traga a doação aqui na igreja na sexta-feira à noite. As mulheres querem padronizar a forma como isso vai ser vendido, embalagem e tudo mais. Portanto, é interessante que você traga na sexta-feira à noite para que o grupo de irmãs possa trabalhar a sua doação, o doce que você vai trazer, para que isso seja comercializado no sábado, tá bom? No dia 22. Toda a arrecadação da Feira dos Doces, promovida pelas senhoras da nossa igreja, será revertido para a festa do Dia das Crianças, do dia 12 de outubro. Meus irmãos, assim, o grosso da festa nós já ganhamos. Já ganhamos todo o cachorro-quente, já ganhamos, ganhamos todo o refrigerante, temos a promessa já também de todo o sorvete, de todo o pão, os brinquedos já foram alugados, enfim, o mais volumoso assim já foi feito. O que nós precisamos agora? Que vocês arregassem as mangas na busca por doações para nós preenchermos as sacolinhas de doces, pirulitos, balas. Amanhã cedo nós estamos postando a relação de coisas que precisamos para a sacolinha. Nós já até ganhamos as sacolinhas, não é? Agora nós precisamos ganhar o que vai colocar dentro da sacolinha. São 600 sacolinhas que nós precisamos fazer para entregar às crianças. E é basicamente isso que eu peço a colaboração de vocês na busca por doações, tá bom? Então amanhã pela manhã, no grupo lá da festa do Dia das Crianças, nós postaremos a relação de doces e coisas que precisam ser doadas para você ir atrás, tá bom? Então, dia 22, a nossa feira de doces aqui na igreja. No próximo domingo, dia 23, por ocasião do culto da noite, nós teremos o culto de posse dos nossos oficiais que foram eleitos, não é? Então, foram 6 diácono e diaconisas, e os nossos presbíteros e presbítera, que serão empossados e investidos, aqueles que foram eleitos de primeira vez, para o exercício nos próximos 3 anos, à frente da nossa igreja. Culto solene, culto importante. Chamo a atenção de todos vocês para estarem presentes, tá ok? Chamem os familiares, é um culto bonito, é um culto... Por incrível que pareça, a gente às vezes não dá valor a esses cultos mais formais que a nossa igreja tem, mas por incrível que pareça, aquele domingo que nós fizemos a eleição junto com o culto, interessante que no final, à porta, 2 pessoas ao saírem disseram para mim: eu quero fazer a minha pública profissão de fé e me tornar membro dessa igreja. Por ver a nossa experiência nossa de assembleia, por ver como as coisas funcionaram, a pessoa manifestou interesse em se tornar membro da nossa igreja, fazer a sua pública profissão de fé, não é? Então, a semana que vem nós temos a posse e investidura
dos nossos oficiais, tá bom? Divulgue isso, esteja presente, estará conosco o reverendo Raul Hamilton de Souza, presidente do presbitério Rio Preto, tá joia? Venha participar. Dia 29, reunião dos homens, reunião de oração dos homens lá no sítio do Osni. É sábado que vem? Toda vez eu estou falando errado, né? Verdade. Dia 22, a reunião dos homens, né? Lá no sítio do Osni, no próximo sábado já, né? Então nós temos durante o dia aqui a feira, à noite os homens lá no sítio, na nossa reunião de oração. Porque no dia 29 é o aniversário de um ano do Miguel, culto de ação de graças aqui na igreja também. A família convida todos os irmãos para estarem presentes, tá ok? Acho que de forma geral para a igreja são esses os avisos que nós temos. Tá bom? Fique atento às nossas atividades, participem, não é? Para que Deus possa nos abençoar. Quero chamar toda a igreja, não só para estar presente no próximo domingo, mas que ore pelo conselho da igreja que está sendo formado e empossado no próximo domingo, porque nós temos um grande trabalho pela frente nos próximos meses. Nós temos o desafio, meus irmãos, de pensarmos a nossa igreja para os próximos anos. Melhorarmos a nossa caminhada, discutirmos os aspectos que são importantes e pelos quais nós temos falhado, e buscar verdadeiramente uma igreja que seja relevante para a nossa cidade e comprometida com os valores do reino de Deus. Por isso, orem pelos nossos presbíteros e presbíteras, para que Deus nos oriente nesses próximos meses, no grande planejamento que nós temos para fazer para os próximos anos da nossa igreja. Tá ok? Orem pela vida de cada um deles, pelas famílias, para que Deus possa abençoá-los. Orem também pelos pastores do nosso presbitério, orem pelas outras igrejas do nosso presbitério Rio Preto, né? Que algumas passando por dificuldades, que os irmãos estejam orando pelas nossas igrejas irmãs. Tá ok? Vamos ficar em pé, vamos ter essa oração final. Antes da oração final, nós vamos cantar o hino. Projeta para a gente, João, que a gente deixou separado aí, 46. Mesmo sem acompanhamento, nós vamos louvar a Deus com o hino 46, Senhor, eu preciso de Ti. E enquanto nós cantamos esse hino, meu irmão, minha irmã, você que veio preparado e preparada para trazer à frente os dízimos e ofertas, poderá fazê-lo enquanto nós cantamos, tá bom? Resposta dada a Deus em retribuição à fidelidade dEle. Em retribuição à fidelidade de Deus para com as nossas vidas, nós devolvemos ao Senhor, através dos nossos dízimos, também em resposta de fidelidade. Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitória já tive nas lutas aqui. Contudo, é muito certo que a gente tropeça, por isso, Senhor, eu preciso de Ti. A luz que me guia no escuro caminho, fulgura de cima do sol criador. Preciso de Ti, meu Senhor.
esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza ao que for, não valem a bênção do reino divino. Por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Sim, Senhor, nós precisamos de ti. Sim, Senhor, como Elias, às vezes precisamos, ó Pai, do teu chacoalhão. Precisamos, ó Deus, que o Senhor nos incomode, nos tire, Pai, da zona de conforto, na relação que temos contigo. Assim como Elias, também precisamos, ó Deus, que o Senhor mostre que o que verdadeiramente vale nas nossas vidas é a tua presença, é o nosso relacionamento íntimo e pessoal contigo. E também, ó Deus, o nosso relacionamento fraternal e de comunhão com os nossos irmãos. Ensina-nos, ó Deus, uma nova espiritualidade, um novo jeito de viver, um novo jeito de te seguir e de nos relacionarmos contigo, para que possamos, ó Deus, assim como aconteceu com Elias, também sermos aprovados por ti e sermos bênção na vida de tantas outras pessoas. Nós queremos essa mudança, Senhor. Ansiamos por esta mudança e clamamos ao Teu Espírito para que Ele provoque em nós as transformações pelas quais necessitamos passar. Senhor, são tantos os pedidos que nós temos, que o Senhor cuide das nossas famílias, que o Senhor cuide, ó Pai, de todos os enfermos pelos quais nós temos semanalmente orado. Que o Senhor abençoe os nossos queridos que precisam da Tua intervenção, que precisam de saúde. Por isso, ó Pai, intervém, entra com poder e cura na vida de todos aqueles que precisam de Ti. Hoje, Senhor, em especial, te pedimos pelo Samuel, que o Senhor possa abençoar, ó Pai, esta criança, dando a ela, Senhor, o crescimento com saúde, com vitalidade e um crescimento também no relacionamento contigo. Cuida, Senhor, do Wilton, da Eliane, no cuidado dos seus filhos, para que eles possam servir de exemplo, para que eles possam sempre estar empenhados em trazer os seus filhos a esta casa. Desde já te pedimos pelos exames, que o Senhor abençoe, Pai, a vida do Samuel. Cuida, Senhor, de cada um de nós. Cuida das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos idosos. Abençoa o Teu povo, ó Deus, com prosperidade. Derrama sobre nós as Tuas bênçãos. Uma semana debaixo da Tua proteção é o que nós pedimos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo de Deus, bem como o amor de Deus, o Pai, seja comigo e com cada um de vocês, desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.